paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Aqui é a professora Elizabeth. Nós estamos caminhando aqui para o final do trimestre, já chegando à penúltima lição, lição 12. A gente está fazendo esses esboços, né, aqui nesse trimestre, para cooperar com os irmãos, ajudando aí nesse tema sobre o pentecostalismo, a história da igreja. A gente que vem desse trabalho de historiadora na rede estadual de educação e também como professora da escola dominical por algum tempo. Então, Deus está abençoando, a gente está conseguindo vencer, né? Pela graça do Senhor. Passamos por adversidades tão intensas, né? Quando a gente começou a fazer esse trabalho que a gente não sabia do que estava por vir. Mas Deus tem cuidado de todos. Gostaria de fazer uma menção aqui especial às minhas primas, às minhas irmãs, minhas tias, todas as mulheres, amigas, conhecidas, irmãs em Cristo, pelo Dia da Mulher. Que o Senhor continue levantando mulheres como a gente para fazer a apologia, né? A defesa da palavra dele por onde formos, com a nossa sensibilidade, com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade para pregar o reino do Senhor. Agradeço a Deus pela vida de todos os nossos parentes. Oro a Deus para que venha restaurar nós após esse momento tão frágil que passamos, né, que estivemos com a saúde e da nossa prima Vandeir, fazendo uma menção para ela, uma prima maravilhosa. Eu estava conseguindo ter forças para poder falar isso aqui, dizer que, assim, ela está presente em nossas mentes, em nossos corações, nos estimulando para que a gente continue mulheres, batalhando pelo reino do Senhor e pela memória dela, pela bravura dela, o ímpeto que ela tinha pela união, pela comunhão, pela unidade. Nós possamos continuar neste fervor. Então vamos lá, lição 12. O movimento pentecostal e a obra missionária levando o fogo de Deus às nações. Então agora a gente vai falar sobre as missões, né, no movimento pentecostal. O Espírito Santo direciona a obra. Então, se nós olharmos o movimento pentecostal, ele foi totalmente direcionado por Deus. Lá o comentarista cita aqui na introdução sobre Lucas 24, 47, 49, e Atos, falando sobre a igreja primitiva, né, ser as testemunhas do Senhor. Então, há um grande comissionamento. Tópico 1.1 fala, o Espírito Santo capacita. Então, irmãos, a obra da igreja, o Senhor nos deu essa missão. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê será condenado. E os sinais seguirão os que crerem, né? Então, essa é a missão da igreja, levar os sinais do Senhor. Mas antes que os sinais cheguem também, a gente tem que estar muito atento à questão da evangelização, pregar, a transformação de vida, a restauração. A gente não ficar só aí por aí distribuindo bênçãos, e como se nós fôssemos balcão de vendas, de bênçãos, né? De doações, e essas bênçãos viessem sob medida, sob encomenda para as pessoas, e não haver a pregação do Evangelho para a restauração de vida, quebrantamento, redenção, justificação e a purificação pela lavagem do Espírito, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, né, nas suas poucas epístolas, nos poucos capítulos dessa epístola, né, uma mensagem muito grande sobre a questão da lavagem da alma pelo Espírito. Então, o Espírito Santo vai nos capacitando para essa obra. Ele é o nosso instrutor, ele é o nosso principal professor, ele nos instrumentaliza para isso, né? Ele vai nos transformando em instrumento, ele vai nos dando as ferramentas que estaremos usando para fazer essa obra, que são os dons, os chamados e a frutificação do Espírito Santo, né? Sem essa fundamentação não dá. Por isso que é tão importante o movimento pentecostal. Ele cresceu tanto e desbravou tanto. Se nós olharmos, todos os outros movimentos tiveram um elo muito grande com a evangelização. Desde que começou esse processo reformador, ainda lá com o montanismo, iniciando com o Agostinho na Patrística, que não prosseguiu muito. Depois, 1000 anos depois, na Idade Média, volta com tudo o movimento reformador, baseado lá naquelas raízes, né, do Agostinho, daquele movimento lá dele. E a grande base, né, de Martim Lutero é a teologia agostiniana, né? E aí, da reforma para cá, todos os movimentos, puritanismo, pietismo, anglicanismo, wesleyanismo, movimento da santidade, movimento de Kesk, o de Edward Even, e o movimento lá do Bethel Biblical College, né, lá com o Charles Fox Parham e o Seymour, e chegou aí no pentecostalismo. Todos esses movimentos, todos eles tiveram como grande empenho as missões. É muito importante. Só que nós vamos ver que com o pentecostalismo tem um ímpeto muito grande por conta do avivamento, né? Pela ação direta do Espírito Santo que não estava sendo conduzida com esse foco entre as igrejas que vieram trazendo o movimento reformador para nós. Então,
a igreja pentecostal no Brasil, ela começou desse movimento. Né? Nós começamos porque 2 missionários, como o comentarista fala, cita o pastor César Rosa Mello, nós só estamos aqui porque houveram 2 missionários que vieram pioneiramente fazendo esse trabalho e eles continuaram. É uma grande parceria com muitos missionários que foram vindo da igreja de Filadélfia, da Suécia, de outros lugares, como o senhor ministro Neus Nelson, tantos outros, né, o Boyer, e tantos outros missionários que vieram. E não ficou só neles, né? Vários missionários. E aqui logo no Brasil foi tendo comissionamento também. Sempre tinha alguém levando, saindo, anunciando a palavra do Senhor como compositor. Assim como foi Daniel Berg vendendo Bíblias em um país com mais de 70% de pessoas analfabetas e que não liam a Bíblia porque haviam aprendido que na Igreja Católica, né, quem tem que ler a Bíblia é a autoridade eclesiástica, ela só tem poder se uma pessoa consagrada, né, ler. Então, assim, é fundamental o trabalho da Assembleia de Deus. Ele chega a todas, a recantos do país, nas fazendas, nas selvas, e democratiza muito, né, o acesso à palavra do Senhor. Muito interessante. O tópico 1.2 fala assim, o Espírito Santo nos fortalece. Então, não é uma obra fácil. Anunciar o Evangelho não é fácil, a gente precisa desse fortalecimento do Espírito Santo, nos capacitando para essa obra. E cada missionário precisa estar sendo renovado, como o comentarista cita aqui, para esse labor, para anunciar a palavra do Senhor. Uma constante reforma, né, vem sendo feita com o pentecostalismo para trazer para nós a mensagem do Evangelho. E o tópico 1.3, o Espírito Santo concede autoridade. É interessante também que a gente vê o pastor César Rosa de Mello é citado novamente sobre a questão de Pedro. Então, antes de comissionar, Pedro recebeu. E aí ele, com aquela autoridade lá, ganhando mais de 3.000 almas para Cristo em Jerusalém, depois que foi revestido do poder de Deus, ele vai fazendo esse comissionamento, né, essa autoridade que o Senhor dá. Então Jesus fala, né, toda autoridade me é dada nos céus e na terra, em meu nome expulsarei demônios, curareis enfermos. Então, essas menções de Jesus deixa claro que essa autoridade que ele recebeu do Senhor Jesus, ele tem concedido a nós, porque nós estamos seguindo as suas pisadas, né? Vivendo a sua vida em nós, frutificando, como diz Gálatas 2, lá em Gálatas, se nós olharmos o capítulo 1, 2, 2, 20, se nós olharmos Gálatas, nós vamos ver assim que é importantíssimo o trabalho que Paulo fez. Os 3 primeiros capítulos, né, de Gálatas deixa bem claro que Paulo passou por todo um processo preparatório para ele chegar nessa frase de dizer, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, né, já estou crucificado na minha carne, e agora vivo a vida de Cristo. Então, existe um processo. Paulo passou quase 15 anos, né, ele ficou no deserto da Arábia, e ele é mencionado isso em Gálatas, se nós olharmos capítulo 1, 2, 3, Paulo vai mostrar essa escola dele, né? Sendo capacitado e recebendo essa autoridade do Senhor. Então, o tópico 1 fala, o Espírito Santo capacita, fortalece e concede autoridade à igreja. O tópico 2, o Espírito Santo separa e envia. Então, ele é o nosso comissionador, né? O Senhor Jesus disse, eu estarei indo para o Pai, mas deixarei com vos enviarei o Espírito Santo, que vos indicará o caminho, né? Conduzirá. Então, ele é o nosso capacitador. O tópico 2.1 fala a necessidade da obra missionária. O Senhor Jesus confiou à sua igreja uma empreitada de suma importância, a obra missionária. O Espírito Santo tem separado e enviado servos fiéis para trabalhar nas missões, né? Então, o Stanley Orton fala sobre isso, que é citado aqui no comentário, que Jesus falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Irmãos, é interessantíssimo estar em João 20:20. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. É interessantíssimo. Então, essas palavras de Jesus está dizendo, olha, eu fui comissionado e eu estou comissionando vocês. As palavras de Jesus, antes de sua ascensão, confirmaram o mandato, mostrando, né, que deve ser levado a efeito o poder do Espírito Santo para nos capacitar e fazer o convencimento. Lá em Atos 1:8 fala sobre isso, né? O Espírito Santo fazer esse convencimento. Então, irmãos, se a gente sair por aí tentando levar a palavra do Senhor e não estivermos assim, revestidos do poder em constante busca, né, de revestimento de poder e do Espírito Santo tendo manifestação através de nossas vidas, é difícil fazer o convencimento por nós mesmos, mas é o Espírito Santo que vai fazendo esse convencimento. É interessante demais. Então, o revestimento de poder, como o foco da lição fala, ele está associado ao nosso testemunho. Então, a gente tem que viver constantemente essa frutificação espiritual, porque através do nosso testemunho, o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 2:15, né? Vós sois o bom perfume de Cristo. E o 3, o 2, né? O capítulo 3 e o versículo 2, vós sois uma carta lida ao mundo, impressa, né, nas vossas mentes e corações, essa mensagem. Então, a gente precisa ser imitador de Cristo, como o apóstolo Paulo fala,
e levar essa essência dele. Então, o tópico 2.2 fala, o Espírito Santo separou e enviou o apóstolo Paulo. É interessantíssimo, né? Essa lição tinha que mencionar Paulo mesmo, porque a maior referência nossa de missões, o maior missionário é Paulo. E ele recebeu todo esse preparo, todo esse preparo. Paulo passou aproximadamente 15 anos. Ele se converteu ao evangelho de forma impactante, ele queria sair para ir assim, eufórico, afoito, anunciando, porque ele já tinha pouco tempo, desde que ele já tinha vivido e o que restava para ele viver, e a obra era muito grande, ele tinha noção do seu chamado. Só que Paulo teve que passar por uma escola preparatória. Foram aproximadamente 15 anos. Ele veio, já querendo pregar, os irmãos de Jerusalém não deram muita ênfase e espaço, até porque também ele era um perseguidor, precisava ver esse fruto dessa obra, ficavam até temerosos, né? De que fosse talvez uma dissimulação de Paulo. Então ele vai para o deserto da Arábia, fica 3 anos, volta cheio do poder, passa ali no deserto, né? Aquele preparatório, aquela escola de Deus. Aí volta novamente, ele não tem muita acolhida e vai para a cidade dele fazer tendas em Tarso e fica lá mais aproximadamente 10 anos. Então, se a gente olhar essa sequência, quando ele fala em 2 Coríntios, capítulo 13, que ele fala, se nós olharmos ali o capítulo 12, 13, e Paulo vai mostrando como que foi a intimidade dele com Deus, aquela visão do espinho na carne. Ele fala há 13, né, 14 anos atrás. Então, se nós olharmos, foi lá no deserto da Arábia essa experiência que ele teve, essa intimidade. Então, Paulo, assim, é o maior exemplo para nós. Então, quando ele passou por esse processo preparatório, então, o Barnabé lembrou de Paulo, né, e buscou ele para fazer a obra em Antioquia e dali, no lugar certo, no momento certo, uma igreja missionária, acolhedora, ele ser comissionado. Então, a gente precisa ter essa noção, a gente precisa preparar. Aquela questão do Bethel College, né, o Instituto Bíblico lá, a escola de... lá do Seymour, do Fox, Charles Fox Farm, né? Foi importantíssimo eles estudarem o livro de Atos, se prepararem. É importantíssima essa preparação. O Espírito Santo é a fonte de testemunho. Então, o Espírito Santo é ele que vem dele, o nosso testemunho, né? É dele que vem essa fonte para que tenhamos um testemunho. E o nosso testemunho prega mais do que muitas palavras. É necessário a gente falar com ousadia, né? Lá, os apóstolos são citados que eles saíam pregando com muita ousadia. É assim que o apóstolo Paulo vai resumindo o ministério apostólico dos apóstolos. E pregava com muita ousadia. Então, se nós olharmos, a gente tem que frutificar esse testemunho. A gente prega muito com palavras, né? Com lábios, mas a gente prega muito com as nossas atitudes, com as nossas falas, com os nossos comportamentos. Então, a frutificação do Espírito é importantíssimo mesmo, a gente buscar essa frutificação. E a gente tem que tomar cuidado, porque não são frutos do Espírito, né? É um fruto, a palavra de Deus fala, o fruto do Espírito. Então, ele tem que frutificar em todas as qualidades. É impossível você pegar uma mexerica, abrir ela, os gomos, e cada gomo está de um jeito, né? De um sabor mais suculenta, mais doce, mais ácida. Então, assim, é o fruto, todas essas qualidades, né, da frutificação que vem prosseguindo na nossa vida cristã, a benignidade, bondade, fé, temperança, domínio próprio, paz, alegria, longanimidade. Todas essas qualidades, elas precisam ser manifestadas em nós, para a gente pregar com a nossa conduta. E o tópico 3, as missões e o movimento pentecostal. Então, o movimento pentecostal tem um elo muito grande, né? Desde do John Wycliffe, lá na Inglaterra, John Ans, Martin Lutero, John Calvino, todas essas pessoas que vieram, o Wesley com o metodismo, o pietismo, né, com o Nicolau, Zanzibar, e tantos, um trabalho extraordinário, o movimento puritano, fundando os Estados Unidos, a nação puritana que tem feito aí a diferença, o João Calvino na Suíça. Então, todos esses homens vieram de um elo muito grande com as missões, só que faltava uma coisa. Havia esse vazio da questão do avivamento, porque a maioria desses movimentos seguiram a doutrina do cessamento, né? Que o avivamento seria pela palavra e não pela busca direta da ação do Espírito Santo, que deveria ter ficado lá só com os apóstolos. Ele estaria inspirando e usando por meio da palavra. Então, o movimento pentecostal traz essa grande diferença. O movimento pentecostal cresceu com um trabalho missionário. Então, assim, lá no Amazonas, né, indo para o Brasil inteiro. A diferença da igreja Assembleia de Deus é que ela chega nos recantos, nas fazendas, e ela leva uma mensagem simples. Eu estava comentando com as primas, no nosso grupo de primas que a gente tem, mulheres muito capacitadas fazendo algo do Senhor, que o João Ferreira de Almeida, o tradutor, ele também foi evangelizado. Ele estava em um navio,
e alguém deu um panfletinho para ele guardou, e quando chegou em casa foi desfazer as malas, lavar as roupas, ele achou o panfletinho na camisa, leu, e aquilo tocou o coração dele. Só que era inglês, e ele era português, e ele falou, e ele converteu, e ele se dedicou ao trabalho de traduzir a Bíblia para o português. Então foi importantíssimo isso acontecer, né, na transição do século XIX e XX, para chegar a Bíblia em português para nós. Então Daniel Berg ia vendendo Bíblias e levando a palavra de Deus para as pessoas lerem. Tinha igrejas católicas na maioria das cidades, tinha as igrejas calvinistas na maioria das capitais. A Convenção Batista ela surgiu em 1910, um ano antes de surgir a Assembleia de Deus. Então havia toda uma organização da Igreja Batista e de outras igrejas. O culto evangélico começou ainda no século XVI, quando os franceses chegaram aqui tentando tomar de Portugal o Brasil, fizeram a França Antártida, né, que pega o Rio de Janeiro, o Nordeste. Eles começaram com um culto, lá no Rio de Janeiro tem o local onde foi o primeiro culto protestante. Depois os holandeses vieram tentar também tomar dos portugueses, e o Nordeste brasileiro se tornou também tendo contato com a mensagem protestante. Só que não chegava muito nas pessoas. A maioria das pessoas moravam em fazendas, na zona rural, mais de 60% da população. E não tinha. E essas missas católicas eram ministradas em latim, de uma forma muito fria. E não havia aquela transformação de vida. As pessoas podiam continuar bebendo, fumando e presas nessas coisas de práticas carnais, né? Então a Assembleia de Deus ela chega com esse diferencial. As pessoas eram impactadas e aonde tinha assim, um núcleo de fazendas, com um pouco de gente já que podia reunir, abria-se uma igreja. Meu pai começou assim, lá no Sertãozinho, a nossa família se converteu numa igrejinha bem pequena, no Sertãozinho, né, através da missionária tão graciosa, Marinha, minha tia Marinha Clara, mulher maravilhosa, magnífica, que voltou convertida lá de Jussara, e o povo vindo de Minas, né, a grande parte da parentela, muito católica, e eles vão se convertendo pelo testemunho. Minha tia ela não deixou de participar das festas, não ficou com aquele radicalismo, mas ela continuou manifestando essa pureza, essa frutificação espiritual, e através dela eles se converteram. Então era uma igrejinha pequena, mas várias fazendas em volta iam para essa igreja em cultos maravilhosos. O primeiro cargo do meu pai foi como professor de escola dominical. Minha irmã Maria Rodrigues, lembra bem, meu irmão Donizete, Joaninha. Então, assim, a fazenda Cantagalo também, pastor João Alves, irmão Joãozinho, pastor ali. Meu pai foi ser pastor na fazenda lá em torno de Montevidéu. Então, tinha, assim, muitas congregações chegando nas pessoas. A primeira igreja que meu pai pastoreou, né, e meus irmãos primeiros cresceram, foi na igreja de Montevidéu, né, em fazendas agregadas. Então, é importantíssimo esse trabalho da Igreja Assembleia de Deus. Importantíssimo, irmãos. Ela chega com uma mensagem viva, de transformação de vida, de uma mensagem clara. Os pastores não tinham preparo, não conseguia ter esse preparo teológico, mas a maioria nem sabiam ler e ia aprendendo pela Bíblia. E eu tenho grande referência no meu tio Francisco Alfredo, o Zaqueu, meu pai, e tantos outros pastores, obreiros que foram se qualificando, meu tio Divino, Bento, como grandes professores da escola dominical e pregadores, nessa instrução do Espírito Santo e nessa unção, o principal professor deles, e trazendo essa transformação de vida, uma mensagem que mudava por completo. E aí as crianças, né, os adultos, os jovens, todos envolvendo nessa sede de aprender a palavra do Senhor. Os modelos de culto da Igreja Assembleia de Deus, que avivou este país, o tópico 3.2 fala sobre isso, né? Houve um impacto de levar a Bíblia para as pessoas, um impacto mesmo. Aqui o comentário fala assim, o David Oliveira, Kenneth Terra cita ele. Quando o pentecostalismo surgiu no Brasil, em todo o país, a realidade espiritual era outra. A Igreja Católica celebrava as suas missas em latim, a luterana, ela fazia em inglês, a anglicana também, né, em inglês. Então, gente, assim, até o espiritismo, né, eram os cães de caça da polícia, eles não escondiam para fazer suas cerimônias e não chegava nos recantos, né, o catolicismo, nenhuma religião. Então, nós vamos ver, sim, que a fé pentecostal, ela chegou aos leigos e levou essa transformação de vida real e transformando essas pessoas em grandes missionários e pregadores da palavra do Senhor. A Assembleia de Deus é um por um. Ela é missionária em tudo. Então, a gente vê, assim, que a gente precisa voltar a essas raízes. Nossos cultos eram evangelísticos, né? Eu lembro que meu pai convidava, olha, irmãos, domingo, culto evangelístico, não falta ninguém. Então, sempre com esse foco. Ganhar almas para Cristo, evangelizar, abrir as portas. Muitas vezes essas portas eram fechadas, né, das igrejas. Então, abrir as portas da frente. Tinha um culto de terça-feira, que era o culto do concerto, do ensino, né? Então, esse era de portas fechadas, culto de oração, mas tinha um culto evangelístico. Então, as pessoas se capacitavam, se preparavam e iam anunciar a palavra do Senhor. 3.3, um trabalho missionário inovador. Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela inova, sem modismo, né? Voltando às raízes da fé apostólica. Aquilo que os nossos primeiros irmãos faziam,
a Igreja Assembleia de Deus vai fazer. E o Daniel Bergo Naving, aqui o tópico 3.3 fala, guiados pelo Espírito Santo, Daniel Bergo Naving, impactaram muito ao pregar, ensinar e desenvolvendo o quadrilátero pentecostal. Jesus Cristo salva, cura, batismo com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa nova dialética pentecostal fazia com que muitos aceitassem a mensagem do Evangelho. Então há essa citação que a conclusão fala, proclamar a Cristo é a principal tarefa da igreja. Se Deus tem nos capacitado como Espírito Santo para a sua obra, devemos testemunhar a respeito de Cristo e sua salvação. Então, assim, Jesus cura, salva, batiza e vai nos levar para o céu. Quando ele fala batismo, é batismo nas águas, no Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo, né? É ele que nos batiza, vem dele esse batismo. Então, irmãos, é muito interessante. A Assembleia de Deus é tão missionária que é um por um. Todos missionários, não existe negócio em ser só alguns, e nós estamos perdendo essas raízes. E lembrando na lição passada que nós falamos sobre isso, né? A lição passada falou muito sobre isso, que é a questão de primeiro a gente anunciar para depois os sinais virem. Temos que estar atento a isso. Tem muito modismo aí no movimento neopentecostal, chamando as pessoas através dos sinais. Venha através dos sinais para depois você ser impactado. Não. Primeiro a gente tem que vir pela mensagem da cruz. Pregar o evangelho, anunciar. Foi assim que os missionários pregaram, anunciaram que as pessoas podiam ser e deveriam ser transformadas. A Frida Bigler foi uma grande missionária. Ela anunciou, ela cantava, ela compunha os hinos da harpa cristã com a teologia missionária. A Sarah Berg trabalhava no movimento social. A Sarah Berg, desde a Suécia, antes de casar com o Daniel Berg, ela era envolvida com o movimento social. Então, trazendo pessoas órfãos, crianças órfãs, pessoas que precisavam da mensagem do evangelho. Então, assim, a Assembleia de Deus tem um caráter evangelístico nato, muito parecido com a igreja primitiva, e a gente precisa voltar às nossas raízes. Que sejamos esses missionários dessa geração, voltando às nossas raízes, fazer culto ao ar livre. Minha prima Maria Lúcia, nossa tá lá, e vamos fazer nossos trabalhos aí, culto ao ar livre, pregar, ir aos hospitais, ir às cadeias, levar ali o que Jesus falou, o Espírito Santo está sobre mim, ele me ungiu para levar a todos que precisam, mas vamos também nos congregar, nos reunir enquanto igreja. Está havendo uma leva de desigrejados, pessoas que vieram por sinais, vieram por milagres, por bênçãos e não alcançaram tudo que queriam e ficam revoltados com a fé cristã. E está crescendo muito. Os índices no censo esse ano mostrou muito isso para nós, que infelizmente, né, o último censo do ano passado, que está tendo uma quantidade expressiva de pessoas desigrejadas, que não se consideram, que se consideram cristãos, mas não pertencem a nenhuma igreja, denominação. Então vamos voltar às nossas raízes, vamos congregar, vamos orar juntos, vamos ser edificados, vamos nos preparar e vamos sair anunciando o reino do Senhor. Vamos fazer do nosso propósito missionário nossa essência de vida. Deus os abençoe em Cristo Jesus.